Vamos lá, então, o primeiro trecho destacado do Marcuse, na página 93 da minha edição, não sei se é igual a essa que vocês estão lendo. O pai, limitado na família e na sua autoridade biológica individual, ressurge muito mais poderoso na administração que preserva a vida da sociedade, nas leis que salvaguardam a administração. Essas encarnações finais e mais sublimes do Pai não podem ser superadas simbolicamente pela emancipação. Não há libertação possível em face da administração e de suas leis, pois se apresentam como fiadoras supremas da liberdade. A revolta contra elas seria uma repetição do crime supremo. Desta vez, não contra o animal déspota que proíbe a gratificação, mas contra a ordem sábia que garante os bens e serviços para a progressiva satisfação das necessidades humanas. A rebelião aparece agora como um crime contra a sociedade humana. Em seu todo, portanto, está além dos limites de recompensa e além da redenção. Então, essa lógica do controle e da opressão não precisa necessariamente estar na figura do outro. Está internalizada no próprio indivíduo. O indivíduo cria um mecanismo de se autorreprimir para se manter na ordem. Que ordem? O ordenamento social estabelecido. Qualquer coisa que saia disso daí, ou seja, esse espírito de rebelião, vai ser tido como um crime ao ordenamento natural das coisas, como se natural o fosse. Então esse é o primeiro destaque. Eu peço que vocês leiam e releiam e pensem nessa situação. Como essa opressão feita pelo pai, já citada nas nossas videoaulas anteriores, vai depois ser feita pela administração, seja pela administração pública, seja pela administração da empresa, seja pelas diversas administrações das diversas instituições, ou pela própria lei, pelo direito. Como essas representações vão estar embutidas na nossa mente como se fossem verdades absolutas. E quem quer que saia delas, dessa lógica geral estabelecida, vai estar ferindo a própria civilização. Esse segundo trecho agora, da página 94, 95 da minha edição, eu vou chamar de Eros não pode ser libertado. A civilização tem que se defender contra o espectro de um mundo que possa ser livre. Se a sociedade não pode usar sua crescente produtividade para reduzir a repressão, pois tal uso subverteria a hierarquia do status quo, então a produtividade deve ser voltada contra os indivíduos. Torna-se um instrumento de controle universal. O totalitarismo propagou-se nos tempos mais recentes da civilização industrial, sempre que os interesses de dominação prevalecem sobre os de produtividade, chamando a si e desviando suas potencialidades. O povo tinha de ser mantido num estado de permanente mobilização interna e externa. A racionalidade da dominação progressiva a um ponto tal que ameaçou invalidar seus próprios alicerces. Portanto, tem de ser reafirmada de um modo mais efetivo que nunca. Desta vez não haverá assassinato do pai, do Édipo. Nem mesmo um assassinato simbólico, porque talvez não encontre um sucessor. A automatização do superego indica quais são os mecanismos de defesa por meio dos quais a sociedade enfrenta a ameaça. A defesa consiste principalmente no fortalecimento dos controles, não tanto sobre os instintos, mas sobre a consciência, a qual, se permite que fique livre, poderá reconhecer o trabalho de repressão mesmo nas maiores e melhores satisfações de necessidades. A manipulação da consciência,
que tem ocorrido em toda a órbita da civilização industrial contemporânea foi descrita nas várias interpretações de culturas populares e totalitárias. Coordenação de existência privada e pública das reações espontâneas e solicitadas. A promoção de atividades ociosas que não exigem empenho mental. O triunfo das ideologias anti-intelectuais exemplificam a tendência. Essa extensão de controles a regiões anteriormente livres da consciência e ao lazer permite um relaxamento dos tabus sexuais, anteriormente mais importantes, visto que os controles globais eram menos eficientes. Hoje, comparada com a dos períodos puritano e vitoriano, a liberdade sexual aumentou indiscutivelmente, embora uma reação contra a década de 1920 possa claramente observar-se. Ao mesmo tempo, porém, as relações sexuais passaram a estar muito mais assimiladas com as relações sociais. A liberdade sexual harmoniza-se com o conformismo lucrativo, o antagonismo fundamental entre sexo e utilidade sexual. Em si mesmo, um reflexo do conflito entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. É obnubilado pela progressiva incrustação do princípio de realidade no princípio de prazer. No mundo de alienação, a liberdade de Eros atuaria necessariamente como uma força destruidora e fatal. Então percebam essa impossibilidade de libertar Eros, porque ao libertar Eros, liberta o próprio indivíduo, já que Eros é a consciência, né, do ócio. Não quer dizer necessariamente o ócio voltado para o sexo, mas o ócio voltado para o não trabalho. Né? O ócio voltado para o indivíduo que despreza aquilo que o controla, que despreza, né, valores da civilização. Valores que, por histórico, negam o seu verdadeiro ser, né? A sua verdadeira consciência. Né? Então não somos, já que não conseguimos libertar Eros. Bem, o terceiro trecho é como a cultura de massa, né, ela faz essa popularização da repressão, porque estabelece os limites em que o indivíduo pode ou não pode sair, né, daquilo que se chama de civilização. Eu vou ler o trecho para depois a gente poder comentar alguma coisa. Contudo, sob o domínio dos monopólios econômicos, já que os mecanismos de massa são controlados pelos monopólios econômicos, políticos e culturais, a formação do superego maduro parece agora saltar por cima do estágio da individualização. O átomo genérico torna-se diretamente um átomo social. A organização repressiva dos instintos parece ser coletiva, não mais individual. E o ego parece ser prematuramente socializado por todo um sistema de agentes e agências extrafamiliares. Ainda no nível pré-escolar, as turbas, o rádio e a televisão, lembre-se no momento que o Marcuse escreve, fixam os padrões para a conformidade e a rebelião. Até para a rebelião existem limites. Não pode queimar a estátua do Borba Gato. Você pode até protestar contra ela, mas você passou do limite do protesto. Não é isso? Os desvios do padrão são punidos não tanto no seio da família, mas fora e contra a família. Os especialistas dos meios de comunicação, com a massa, transmitem os valores requeridos, oferece o treino perfeito em eficiência, dureza, personalidade, sonho e romance. Com essa educação, a família deixou de estar em condição de competir. Na luta entre as gerações, os lados parecem ter sido trocados. O filho é que sabe.
É ele quem representa o princípio maduro de realidade contra as obsoletas formas preconizadas pelo pai. Este, o primeiro objeto de agressão na situação de Édipo. Mais tarde, mostra-se alvo de agressão um tanto inapropriado. A sua autoridade como transmissor de riqueza, aptidões e experiências está grandemente reduzida. Tem menos a oferecer e, portanto, menos a proibir. O pai progressista é um inimigo sumamente inadequado e um sumamente inadequado ideal. Mas o mesmo se pode dizer de qualquer pai que tenha deixado de modelar o futuro econômico, emocional e intelectual do filho. Entretanto, as proibições continuam predominando, o controle repressivo dos instintos persiste, assim como o impulso agressivo. Quem são os substitutos paternos contra os quais é primariamente dirigido? Pensem sobre essa questão. Ele vai elencar depois uma possibilidade de resposta. Mas pensem sobre isso. Quem são os substitutos paternos contra os quais é primariamente dirigido? Eu vou repetir a pergunta. Uma bela pergunta para a avaliação. E aí ele vai elencar quais são os substitutos. Quem é o mecanismo de repressão aqui? Que molda aquilo que vocês têm que fazer. Que exige que vocês estejam preparados para esse futuro econômico, emocional e intelectual. Contra quem aqui, entre eu e você não pode se rebelar? Ora, eu não sou laio. Não adianta querer me assassinar. O controle é normalmente administrado por escritórios, em que os controlados são os empregados e os empregadores. Empregadores e empregados. Os patrões já não desempenham a função individual. Os chefes sádicos, os exploradores capitalistas foram transformados em membros assalariados de uma burocracia, com quem os seus subordinados se encontram, como membros de outra burocracia. O sofrimento, a frustração, a impotência do indivíduo derivam de um sistema funcionando com alta produtividade e eficácia, no qual ele aufere de uma existência em nível melhor do que nunca. A responsabilidade pela organização de sua vida reside no todo, no sistema, a soma total das instituições que determinam, satisfazem e controlam suas necessidades. O impulso agressivo mergulha no vácuo. Menor, o ódio encontra-se com sorridentes colegas, atarefados concorrentes, funcionários obedientes, prestimosos trabalhadores sociais, que estão todos cumprindo seus deveres e são todos vítimas inocentes. Não tenho culpa. Faço parte disso. E eu não sou eu, por isso oprimos. Com certo sadismo, claro. Por fim, gostaria de destacar dois trechos no final do texto. Na minha edição, está no final do capítulo, a minha edição está na página 101 e 102, que diz o seguinte: no auge de suas realizações progressivas, a dominação não só abala seus próprios alicerces, mas também corrompe e liquida a oposição contra a dominação. Durante o que resta é o negativismo da razão, que impulsiona a riqueza e o poder e gera um clima em que as raízes instintivas do princípio de desempenho estão definhando. Mas, assim ele vai concluir, o indivíduo não sabe realmente o que se passa.
A máquina esmagadora de educação e entretenimento une-os a todos os outros indivíduos, num estado de anestesia do qual todas as ideias nocivas tendem a ser excluídas. E como o conhecimento da verdade completa dificilmente conduz à felicidade, essa anestesia geral torna os indivíduos felizes. Né? Aquilo que nós debatemos de forma, vamos dizer assim, passageira, né? Quando nós dizíamos que é muito mais fácil pessoas que falem aquilo que você quer escutar. Por isso esses grandes coach, os grandes blogueiros e os grandes influencer, digital influencer, né, são pessoas que fazem sucesso com o óbvio, né, ou com aquilo que lhe tira da realidade, ou com coisas que são óbvias, autoajuda e coisas que já estão na sua mente, coisas que você quer escutar, e portanto fica tudo mais fácil. Veja, o maior intelectual, se é que se pode chamar de intelectual, estou chamando porque é o único que tem no atual governo, é uma pessoa que lida com os signos. Né? Ora, geralmente os signos são preparados para você escutar aquilo que se quer escutar. Né? E aí essa pessoa se diz filósofo dos signos. Bem, eu peço que vocês leiam, retirem as dúvidas hoje na nosso encontro e na próxima semana, porque eu acho que o Marcuse pode ter um arcabouço teórico moderno que faz uma síntese entre as subjetividades e a materialidade que vocês poderiam utilizar na vida de vocês. É isso. Falta pouco para que eu, o opressor, ingênuo, fazendo parte apenas desse mecanismo para tirar vocês da realidade. Nos encontramos daqui a pouco. Grande abraço. Tchau, tchau.